Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Um tal de George Washington, olha o nome, né? O ex-presidente americano George Washington, um dos fundadores da pátria americana, militar, aliás, George Washington, que combateu lá na Guerra de Secessão Norte-Sul. Enfim, este George Washington brasileiro não é assim, uma Brastemp, é um George Washington mais, digamos assim, mequetrefe. É um George Washington terrorista. É um George Washington laranja também, aqui na opinião deste reles blogueiro. E ele deu um depoimento, né, no interrogatório, para contar o que aconteceu com ele, por que ele tinha sido pego com aquele arsenal todo e o que ele ia fazer. E eu vou ler aqui para vocês, nesse Fala Rovai, o depoimento na íntegra. Antes, eu queria pedir o seguinte: se você está vendo esse vídeo, se você está vendo no Fala Rovai, se você puder curtir, só curtir, porque às vezes uma curtidinha tua já ajuda bastante. Dá uma curtida e se inscreve no canal, meu amigo, minha amiga, meu amigo. Você só se inscreve, porque aí você vai sempre ser notificado. Coloca lá no sininho notificar sempre. Se você puder dar um valeu demais, então um beijo no coração. Valeu demais é aquele apoio, o apoio que você pode dar enquanto está assistindo ao vídeo. Mas vamos lá, a íntegra do documento. Vamos ver o que falou o George Washington no interrogatório de ontem. Moro na cidade de Xinguá, no estado do Pará, e trabalho como gerente de posto de gasolina. Tem gente dizendo que ele tem vários postos de gasolina. Gerente, se ele for gerente de posto de gasolina, 160 mil reais de armas, mas sigamos. Desde a eleição do Bolsonaro, eu passei a apoiá-lo por acreditar que ele é um patriota e um homem honesto. Em outubro de 2021, né, há um ano, eu tirei minhas licenças para adquirir armas, CR e CAC. E desde então gastei cerca de 60 mil na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições. O que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, dizendo o seguinte: um povo armado jamais será escravizado. E também a minha paixão por armas que tenho desde a juventude. Ou seja, o Bolsonaro estimulou esse cara a cometer um ato terrorista. Ele está dizendo isso. Porque o Bolsonaro enfiou na cabeça deste jumento que um povo armado jamais será escravizado. Como se fosse possível, né, todo mundo que tem uma opinião diferente do outro, se armar para combater a opinião do outro e impedir que o outro ganhe uma eleição. Como se isso fosse algo da lei, da Constituição, da democracia, como se fosse algo patriótico. Por isso esses imbecis se chamam de patriotas, um entre outro. Patriota, que estão ali provocando esse tipo de absurdo, de comportamento abjeto que podia ter levado a algumas centenas de pessoas à morte no aeroporto de Brasília. Aí ele segue. Após o segundo turno das eleições, eu passei a participar de protestos no Pará. E no dia 12/11, eu vim a Brasília com a minha caminhonete Mitsubishi Triton, levando comigo 2 escopetas calibre 12, 2 revólveres calibre .357, eu nem sei ler direito isso, 3 pistolas, sendo 2 Glocks e uma CZ Shadow 2, um fuzil Springfield calibre 308, mais de 1.000 munições de diversos calibres e 5 bananas de dinamite e emulsão. Ele sabia dizer exatamente tudo que tinha no arsenal dele. Desses itens, o único que eu não tinha licença para possuir eram os dinamites, que eu comprei por R$600 de um homem do Pará. Você encontrei lá na rua aí, o que você tem? Tem dinamite? Tem, me vê 6 pacotes de dinamite. E o cara, quem que é? O cara, não sei. Era um sujeito lá que eu encontrei e que me trouxe os explosivos quando eu estava em Brasília. O cara teria trazido os explosivos por R$600 de Belém para Brasília. Oi?
Oi, Constantino. Você acredita nisso? Oi, Rodrigo. Eu também não possuía o guia de transporte das armas. E caso fosse parado pela polícia na estrada, a minha ideia era acionar o ProArmas para justificar a minha participação em alguma competição de tiro. Flávio Dino, leu esse trecho, Flávio Dino? Meu amigo, a gente tem que, no primeiro dia de governo, não é impedir novos CACs, é tomar a arma desses bandidos. Olha o que ele está dizendo. Ele ia justificar um ato terrorista dizendo que tinha uma competição do tiro em Brasília e que ele estava levando toda essa munição para isso. Por isso não dá só para falar nos novos, não. Tem muita gente com arsenal de armas em casa. Vamos ter que pegar isso, como disse o Pedro Serrano, e trazer de volta. A minha ida até Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao QG do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegarem armas e derrubar o comunismo. A minha ideia era repassar parte das minhas armas e munições a outros CACs que estavam acampados no QG do Exército assim que fosse autorizado pelas Forças Armadas. Se os caras é CAC, eles precisam das tuas armas, ô imbecil? Claro que não. Você ia fazer outra coisa, ninguém é trouxa. Assim que cheguei em Brasília, eu fiquei hospedado no Econotel e depois aluguei 2 apartamentos no sudoeste pelo Airbnb. Durante o período que frequentei o acampamento montado em frente ao QG do Exército, eu percebi que havia vários petistas infiltrados entre os ambulantes que passaram a envenenar os alimentos vendidos aos bolsonaristas com a intenção de desmobilizar os manifestantes, além de provocar tumulto e desordem entre as pessoas. Quantas pessoas envenenadas, Dri, foram se teve notícia nos acampamentos bolsonaristas? Alguma? Olha só, e o cara está mentindo desbragadamente. Né? Em posse dessas informações, há 3 semanas, eu entrei em contato com um importante general do Exército. E é aí que eu vou para os meus suspeitos. Não vou citá-los aqui, mas já citei no programa. Se é importante para quem? Para este imbecil. Este imbecil tem como generais de cabeceira quem? Tem 2 aí, né? Tem dois. E reportei a ele tudo sobre os infiltrados petistas no acampamento e disse que em breve poderia haver um grande derramamento de sangue se nada fosse feito. No dia seguinte, os militares do Exército expulsaram todos os ambulantes do acampamento. Ou seja, teve uma ordem do tal general, é obrigatório que esse cara explique quem é esse general que deu ordem para expulsar os vendedores, o pessoal que trabalha no acampamento. No dia 1/12, houve protesto contra a prisão do índio. No dia 12/12, aliás, que é o dia do terror em Brasília, o dia que leva a matéria do professor Henrique Rodrigues, da matéria que mostra que teve GSI. Se teve GSI, que general que vem à cabeça no primeiro momento de vocês? Onde eu conversei com os PMs, os bombeiros responsáveis por conter os manifestantes que me disseram que não iriam coibir a destruição e o vandalismo desde que os envolvidos não agredissem os policiais. Está lá o que a fonte do Henrique disse. Ali ficou claro para mim que a PM e o bombeiro estavam ao lado do presidente e que em breve seria decretada a intervenção das Forças Armadas. Ele tinha razão. Todos os sinais que a PM, os bombeiros, a PF, o GSI e as Forças Armadas deram para ele é de que ele deveria continuar fazendo o que fez. Porém, ultrapassados quase um mês, nada aconteceu. Então, eu resolvi elaborar um plano com manifestantes do QG do Exército, do Quartel-General do Exército de Brasília, para provocar a intervenção das Forças Armadas e a decretação do estado de sítio para impedir a instauração do comunismo no Brasil. Aqui ele está dizendo o seguinte: quem está no QG do Exército é terrorista. Ele está dizendo claramente isso. No dia 22/12, vários manifestantes do acampamento conversaram comigo, sugeriram que explodíssemos uma bomba no estacionamento do aeroporto de Brasília.
Quem conhece aquele estacionamento sabe a quantidade de carro. Durante a madrugada, em seguida, fizéssemos denúncia anônima sobre a presença de outras 2 bombas do interior da área de embarque, que era para fechar o estacionamento. E no dia seguinte, uma mulher desconhecida sugeriu aos manifestantes do quartel-general: olha só a conversa desses caras no QG, vão deixar eles lá? Foi tudo lá. Eles vão continuar tramando isso no quartel-general, que fosse instalada uma bomba na subestação de energia em Taguatinga para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio. Ou seja, eles sabiam que a subestação de energia de Taguatinga poderia criar o caos do ponto de vista elétrico em Brasília. Quer dizer, os caras têm um mapa do terror para pôr o terror. Eu fui ao local apontado pela mulher em Taguatinga e uma Ford Ranger branca de um dos manifestantes. Quem é o dono da Ford Ranger branca? Mas o plano não evoluiu porque ela não apresentou o carro para levar a bomba até a transmissora de energia. Quem é essa mulher? Ao contrário da mulher, um homem chamado Alan, que está sendo procurado, que eu já tinha visto algumas vezes no acampamento, se mostrou mais disposto, se voluntariou para instalar a bomba nos postos de transmissão de energia que ficam próximos à subestação de Taguatinga, já que era mais fácil derrubar os postos do que explodir a subestação, como foi pensado originalmente. Quer dizer, olha só o papo que eles tiveram durante todo esse período lá. Eu disse aos manifestantes que tinha dinamite. Ou seja, quem está no quartel-general de Brasília sabia da existência deste terrorista e sabia que ele tinha dinamites. Ninguém falou nada, mas que precisava da espoleta e do detonador para fabricar a bomba. No dia 23/12, por volta das 11h30, um manifestante desconhecido, aí chegou lá um cara, estava acampado no QG, me entregou um controle remoto para o treinador. Aí, obrigado, valeu, qual é o teu nome? Pô, olha, não vou falar meu nome, tá bom? Em posse dos dispositivos, tem gente graúda do governo Bolsonaro envolvido nisso, gente. Tem gente da Polícia Federal, das Forças Armadas, do GSI. Isso é preciso ser investigado urgentemente. Em posse dos dispositivos, eu fabriquei a bomba, colocando uma bomba de dinamite conectada a um acionador dentro de uma caixa de papelão que poderia ser disparada por controle remoto, sequente 60 metros de distância. Eu entreguei o artefato ao Alan e insisti que ele instalasse um poste de energia para interromper o fornecimento de eletricidade, porque eu não concordei com a ideia de explodir lá no estacionamento do aeroporto. Porém, no dia 23/12, eu soube pela TV que a polícia tinha apreendido a bomba no aeroporto e que o Alan não tinha seguido o plano original. Ontem, dia 14, né, ele estava falando dia 25, 24, eu observei à tarde uma movimentação de pessoas estranhas nas redondezas do prédio onde eu estava hospedado e desconfiei que fossem policiais. Então, arrumei as malas e coloquei as armas na caminhonete para ir embora na manhã do dia 25/12 de 2022. No dia 24, por volta das 19 horas, policiais me abordaram embaixo do prédio e confessei a posse de armas explosivas. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Olha que eu não sou religioso. Isso daí, com isso em mãos, desde o dia 25, esse depoimento está na mão. Hoje é dia 27. O Alan não foi preso. Nada foi feito. Não tem uma fala do Bolsonaro, uma fala do Anderson, ministro da Justiça, uma fala do chefe da Polícia Federal. Não tem lhufas sobre nada de nadica. O Brasil correndo o risco de um atentado que podia matar centenas de pessoas. Tudo planejado, tudo organizado dentro na beira do quartel-general de Brasília, com a anuência de general. E o acampamento continua lá. E esses canalhas, esses criminosos continuam lá. Isso é uma vergonha. Eu vou até imitar o apresentador direitoso, mas isso é uma vergonha. Isso é nojento. Nojento. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos.